TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, começa agora mais um Correio Petropolitano na TV, primeira edição. Eu sou Rafaela Cordeiro e estamos ao vivo dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, trazendo as principais notícias da região, especialmente para você. Hoje é quinta-feira, dia 10 de julho, e você vai ver a seguir. Câmara de Petrópolis realiza audiência sobre transporte público e empresas de ônibus não comparecem. Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro e Polícia Militar cumprem mandados contra a facção criminosa em Teresópolis. 38º Batalhão de Polícia Militar dá continuidade à operação de combate ao crime na região Centro-Sul. Ministério Público do Rio de Janeiro firma termo para garantir reparação e apoio a vítimas de transplantes com órgãos contaminados pelo HIV. Homem é preso por abusar da sobrinha na região serrana. 2 pessoas morrem atropeladas em Itaipava, agora no Correio Petropolitano na TV, primeira edição. A Câmara Municipal de Petrópolis realizou na noite de terça-feira uma audiência pública para discutir soluções e também os problemas do transporte público aqui da cidade. Apesar da reunião ser diretamente ligada às empresas de ônibus, nenhum representante compareceu à Casa Legislativa de Petrópolis. A audiência pública, presidida pelo vereador Júnior Coruja, começou por volta das 7 horas da noite da última terça-feira, 1 hora após o fim da paralisação dos rodoviários da Turp Transportes. De acordo com o Sindicato dos Rodoviários, o principal motivo da paralisação foi o não pagamento integral dos salários de cobradores, mecânicos, auxiliares de limpeza e demais funcionários. No início da sessão, Coruja ressaltou que convidou os representantes das empresas de ônibus que atuam em Petrópolis. Deixo aqui para todos presentes da plateia que compõem a mesa, que também foram convidados e até o momento estão ausentes, representantes da empresa Turp, representantes da Cidade Real, representantes da Cidade das Hortênsias. Ainda no início da audiência, o parlamentar ressaltou que uma das queixas da população são as constantes mudanças nos itinerários, sem qualquer diálogo com a localidade afetada. O vereador usou de exemplo algumas das linhas que são utilizadas por grande parte dos passageiros. As queixas são agravadas pelas constantes alterações nas linhas e nos itinerários, sem qualquer diálogo com a comunidade afetada. Cito, por exemplo, a redução drástica da frota das linhas importantes como 700, 600, 703 e 604 e outras. A vereadora Lívia Miranda destacou a importância das empresas colocarem mais coletivos nas ruas. A gente precisa exercer uma pressão em cima das empresas de ônibus realmente, porque elas precisam colocar mais ônibus nas ruas. Hoje a gente está falando da Turp, também tem as outras empresas, tem a Cidade Real, tem Cidade das Hortênsias. A gente já viveu aqui um problema muito grande com a Petroita. Já a vereadora Júlia Cassamasso ressaltou a importância do transporte público no acesso a outros direitos da população. A gente precisa entender o transporte público enquanto um direito. É através do transporte público que a gente acessa o hospital, é através do transporte público que os trabalhadores chegam no trabalho, é através do transporte público que as crianças vão para a escola. O vereador Wesley Barreto disse que a qualidade do serviço prestado é incompatível com o preço da passagem, uma das mais caras do estado do Rio de Janeiro. É o que já tem sido falado aqui, mas eu vou reforçar acerca do serviço que não é prestado com qualidade.
Como a vereadora disse, uma das passagens mais caras do estado do Rio de Janeiro, e a gente não vê o serviço prestado com qualidade. É importante lembrar que na tarde da última terça-feira, os funcionários da Turp Transportes paralisaram os serviços da empresa. A Prefeitura de Petrópolis e o Sindicato das Empresas de Transportes Rodoviários de Petrópolis, o CETRANSPETRO, informaram que a paralisação foi irregular. Além do pagamento integral do salário dos funcionários, os rodoviários da Turp exigiram o pagamento das férias para aqueles que já estão afastados. No entanto, a empresa informou que 80% dos pagamentos foram realizados na última sexta-feira e que os 20% restantes foram efetuados ainda nesta terça-feira. Gente, vale lembrar que essa audiência ela já estava marcada antes mesmo do início da paralisação. E também vale lembrar que a paralisação foi somente na empresa Turp. E ainda assim, nenhum representante de nenhuma das empresas aqui da cidade esteve presente nessa audiência. E claro, por isso, a TV Correio da Manhã entrou em contato com o CETRANSPETRO para entender o motivo do não comparecimento dessas empresas na audiência, mas até o fechamento dessa edição a gente não recebeu nenhum retorno. E bom, gente, olha só, o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, o MPRJ e a Polícia Militar cumpriram nesta quarta-feira 25 mandados de busca e apreensão e 6 mandados de prisão contra integrantes de uma facção criminosa com atuação na cidade de Teresópolis. As ações acontecem também em comunidades de Duque de Caxias. Em Teresópolis, os mandados foram cumpridos nas comunidades Quinta Lebrão, Fonte Santa e Paineiras. Durante as investigações, 3 pessoas foram presas. Uma delas, inclusive, é apontada como uma das principais lideranças da facção criminosa no interior do estado. A operação é resultado de mais de um ano de monitoramento. E no período, as investigações permitiram a realização de prisões e apreensões que enfraqueceram a atuação da facção criminosa em Teresópolis. Além da cidade e da região serrana, foram cumpridos mandados de prisão em comunidades de Duque de Caxias. Segundo o órgão, foram apreendidos mais de 100 quilos de cocaína, veículos, diversas armas e cerca de R$50 mil em espécie. Além disso, ao menos 7 integrantes da facção foram presos ao longo das investigações. E também nesta quarta-feira, o 38º Batalhão de Polícia Militar deu continuidade à Operação Impacto na região centro-sul do estado do Rio de Janeiro. Nesse dia 9 de julho, foi realizada uma incursão na localidade conhecida como Jardim Glória, no município de Três Rios. De acordo com a Polícia Militar, nenhuma prisão ou apreensão foi realizada no segundo dia de operação, que tem o objetivo de desarticular organizações criminosas atuantes na região, reduzindo assim o tráfico de entorpecentes e a circulação de criminosos. Nos 2 dias da ação, 9 indivíduos foram presos. Além disso, uma pistola, 6 celulares, 2 radiotransmissores, 36 munições, R$ 6.382 em espécie e um farto material entorpecente foram apreendidos. E o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, por meio da 5ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva da Saúde da capital do Rio, firmou um termo de ajustamento de conduta com o Estado do Rio de Janeiro, a Fundação Saúde e o Laboratório Patologia Clínica Dr. Saleme PSC Lab, para garantir a reparação às vítimas de transplantes de órgãos que foram contaminados com o vírus HIV, realizados na rede pública estadual. O acordo assinado na terça-feira é resultado de uma investigação instaurada pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, após a constatação de que 6 pacientes foram infectados pelo vírus HIV, em razão de uma falha em exames laboratoriais realizado pelo Laboratório de Patologia Clínica Dr. Saleme PCS Lab, contratado pela Fundação Saúde. O erro levou ao transplante de órgãos oriundos de doadores soropositivos, que haviam sido indevidamente classificados como negativos para o vírus. Além da indenização individual às vítimas, o termo assegura a oferta de um programa de acolhimento e assistência médica, psicológica e social às vítimas e aos familiares, que deve ser ofertada pela Secretaria de Estado de Saúde. Entre as medidas previstas estão o fornecimento de medicamentos, atendimento especializado, transporte para unidades de saúde e canais exclusivos de atendimento e emergência. A formalização do acordo foi conduzida com o apoio da Câmara Administrativa de Solução de Controvérsias, da Procuradoria-Geral do Estado.
E, gente, olha só, um homem foi preso acusado de abusar da própria sobrinha aqui na região serrana do Rio de Janeiro. O repórter Hugo Petersen é quem traz mais informações sobre essa ocorrência. O acusado foi capturado por policiais civis da Delegacia de Polícia de Cordeiro, no bairro Volta do Umbigo, no município de Macuco. De acordo com a polícia, o crime aconteceu em 2017, quando a vítima tinha apenas 7 anos de idade. Ainda segundo os agentes, o homem teria utilizado a confiança da vítima nele para abusar dela. Por conta disso, os agentes cumpriram um mandado de prisão pelo crime de estupro de vulnerável expedido pela Justiça. Hugo Petersen para a TV Correio da Manhã. Hugo, obrigada pelas informações. Bom, gente, na tarde desta quarta-feira, 2 pessoas morreram, vítimas de um grave acidente de trânsito que aconteceu na altura do quilômetro 57 da BR-040. Segundo o Corpo de Bombeiros, as equipes foram acionadas por volta de 1h da tarde. 2 pessoas morreram após serem atropeladas por um carro de passeio no quilômetro 57 da BR-040, sentido Juiz de Fora, na altura do Castelo de Itaipava, na tarde desta quarta-feira. Equipes da Concer, da Polícia Rodoviária Federal e do Quartel de Bombeiros da região atuaram na ocorrência. Ainda segundo equipes da Concer, o trânsito na região ficou em meia pista durante a ocorrência. E você vai ver depois do intervalo. Sala de trauma do Hospital Santa Teresa registra queda no número de atendimentos a vítimas de acidentes em junho. Expectativas são grandes para o setor do turismo durante a alta temporada em Petrópolis. Alunos da Unifase desenvolvem aplicativo para a prevenção de desastres. O programa Limpa Rio Margens é anunciado em Cascatinha, em Petrópolis. O Correio Petropolitano na TV, primeira edição, volta já. Petrópolis, uma cidade histórica, que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história. Gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Enquanto você acha que alguma coisa deveria ser feita contra o racismo, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Estamos de volta com o Correio Petropolitano na TV, primeira edição. No mês de junho deste ano, a sala de trauma do Hospital Santa Teresa registrou queda nos atendimentos a vítimas de acidentes. Quando somadas as ocorrências de carros e motos, por exemplo, foi um total de 109 registros, ou seja, 4 ocorrências a menos se comparado com o mês de maio.
Os dados são do indicador de acidentes da sala de trauma do Hospital Santa Teresa, que registra atendimento a vítimas de acidentes de moto, carro, atropelamento, queda, agressão, perfuração por arma branca e de fogo e acidentes com linha de pipa. Em relação aos atendimentos de acidentes envolvendo carros, foram 42 registros em junho. Desse total, 28 eram homens e 13 eram mulheres, com maioria tendo entre 18 e 60 anos de idade. Os petropolitanos ressaltaram os cuidados que costumam ter no trânsito. Muita cautela na velocidade. Uso de cinto de segurança e geralmente frear na faixa de pedestre para dar prioridade aos pedestres. Usar o cinto, prestar atenção, seta, tudo é importante, né? Já em relação aos atendimentos de acidentes envolvendo motos, foram registradas 67 vítimas, uma queda de 8 atendimentos quando comparado com o mês anterior. Em junho, das vítimas de acidentes envolvendo motos, 53 eram homens e 14 eram mulheres. E para os motociclistas, os cuidados no trânsito não são diferentes. Só andar devagar, é o segredo. Sem correr, respeitar o sinal. Direção defensiva. Sempre. Distância correta, velocidade correta, respeitar a velocidade da via. Muita atenção e não tentar correr demais achando que isso faz ganhar dinheiro. Não faz ganhar dinheiro, só coloca a vida em risco. Em relação ao total de vítimas atendidas na sala de trauma do hospital no mês de junho, a unidade registrou 150 vítimas atendidas, se somadas todas as ocorrências. Foram 18 vítimas a menos, se comparado ao mês anterior. No primeiro semestre de 2025, a unidade registrou 935 pacientes atendidos na sala de trauma. Os dados mostram que, algo que é comum em todos os meses, é que vítimas de acidentes de trânsito foram a principal causa dos atendimentos. Desde janeiro, já são 700 pacientes direcionados à unidade por conta de acidentes de trânsito, somando acidentes de moto, carro e atropelamentos. Os acidentes de moto correspondem a 60,3% desse total, com 422 pessoas levadas ao HST. Os dados apresentados foram coletados a partir dos atendimentos realizados por meio de convênios e do Sistema Único de Saúde. E, gente, olha só, com a chegada das baixas temperaturas, Petrópolis se torna um dos destinos favoritos dos turistas em todo o estado do Rio de Janeiro. O frio, a segurança e a tentativa de fugir dos grandes centros urbanos são os principais atrativos da cidade. Segundo o secretário de Turismo de Petrópolis, Pablo Kling, Petrópolis possui a maior rede hoteleira da região serrana. São 6.600 leitos distribuídos em 109 hotéis e pousadas na cidade. Para o secretário, durante a alta temporada, o setor de hotelaria registra também um maior número de geração de empregos. Gera uma empregabilidade de cerca de 5.000 pessoas contratadas diretamente, fora os trabalhos temporários e os trabalhadores indiretamente contratados. E, então, o potencial econômico através dessa alta temporada do turismo ela é muito grande, podendo superar os 95%, bater até 100% de ocupação. Com a chegada do frio, muitos turistas buscam fugir do calor da capital do estado. Além disso, a proximidade da cidade do Rio de Janeiro com a Serra é um fator que influencia a chegada de mais turistas. Uma região de montanha com média de 5 graus menos que a capital, e nessa alta temporada é justamente isso, é o nosso friozinho, isso é um potencial estratégico muito grande que a natureza nos proporciona. Para os próximos meses estão marcadas outras duas grandes festas que celebram outras culturas. São elas o Bum Caçai entre os dias 14 e 17 de agosto e o Serra Serata entre os dias 4 e 14 de setembro. Ambas as festas têm como palco o Palácio de Cristal. Segundo o secretário de Turismo, para 2025, a expectativa do setor do turismo para esses eventos é aumentar a qualidade do serviço quando comparadas às edições anteriores. A gente quer subir a régua da qualidade desses eventos. Assim como a gente conseguiu subir a régua da qualidade dos serviços durante essa 36ª Bauer Fest em relação aos anos anteriores, assim será também com os outros eventos culturais da cidade, como o Bum Caçai, como Serra Serata, que isso impacta diretamente na economia do comércio e de toda a cadeia de bens e serviços na cidade. Além dos grandes eventos recebidos no centro da cidade, os outros distritos, como a Posse e Pedro do Rio, também possuem seus atrativos. O turismo rural é muito forte na cidade também. Você tem aí os roteiros do Brejal, você tem os roteiros de Taquaril, você tem os roteiros de Secretário, Vale das Videiras, que é muito forte.
Essa aqui é a nossa alta temporada, né? Petrópolis tem muito a oferecer, principalmente nessa época mais fria, não só os turistas, mas também para os visitantes. E lembrando que a Bauerfest vai até esse domingo, dia 13 de julho. Mas agora, mudando de assunto, os alunos do Centro Universitário Arthur Saerp Neto, da Unifase, desenvolveram um aplicativo para a prevenção de desastres aqui em Petrópolis. O projeto é do curso de administração que nomeou a ferramenta de Petroalerta. O aplicativo foi desenvolvido no projeto de extensão por alunos do terceiro período do curso de administração da faculdade. A ideia surgiu a partir da observação da alta vulnerabilidade de Petrópolis em relação aos desastres naturais, principalmente enchentes e deslizamentos. O grupo identificou uma oportunidade de desenvolver um aplicativo que liga diretamente a Defesa Civil com a população. O projeto nasceu no primeiro período de graduação e tem previsão de continuidade até o quinto. O Petroalerta é fruto do trabalho dos alunos Guilherme Souza, Felipe Carneira, Arthur Franco e Marcelo Barbosa, todos do grupo de Gestão de Negócios 3. Além disso, foi promovido um seminário intitulado Inovação Tecnológica na Prevenção de Desastres, que reuniu aproximadamente 40 participantes, entre eles lideranças comunitárias da Rede de Núcleos Comunitários de Defesa Civil, representantes da Defesa Civil de Petrópolis, professores da instituição e estudantes. A professora do curso de administração da Unifase, Mônica Fontes, falou da importância do seminário. E aí foi interessante para justamente que a própria comunidade pudesse tocar nos pontos principais, né? O que estava acontecendo, as dificuldades, uma coisa que surgiu, né? A dificuldade de conscientizar essa população. Ainda de acordo com Mônica, o aplicativo pode ajudar a população. Mas a ideia, como eu falei, é essa, né? Da gente realmente pensar em como a gente gera esses alertas de uma forma muito amigável, muito assim transparente e clara, para que a sociedade tenha algo mais, né, de informação nesses momentos. É importantíssimo realmente esse aplicativo, se estiver funcionando, realmente faz um sucesso e ajuda muito aqui a população de Petrópolis. Bom, gente, o governo do estado do Rio de Janeiro anunciou nesta terça-feira que Cascatinha, aqui em Petrópolis, vai receber as ações do programa Limpa Rio Margens. O anúncio foi realizado pelo secretário do Ambiente e Sustentabilidade, Bernardo Rossi. O Limpa Rio Margens está em andamento em vários municípios do estado do Rio de Janeiro, entre eles Petrópolis. Outros bairros da cidade e da região serrana já receberam o programa e agora é a vez do Cascatinha, uma das principais localidades do município. Além de Bernardo Rossi, o prefeito Ingo Ramos e o vice Baninho acompanharam o anúncio, realizado em frente à Igreja Matriz de Cascatinha, na praça, onde a quadra vai começar a ser reformada pelo Estado. De acordo com o governo do estado, o programa Limpa Rio Margens prevê a construção de praças, quadras poliesportivas, parques infantis, academias da terceira idade, pistas de skate, campos gramados, além de arborização, iluminação, pavimentação e instalação de bicicletário. A estrutura instalada em cada localidade, no entanto, é definida de acordo com as características de cada localidade, conforme a avaliação técnica do INEA. Gente, olha só, a Secretaria de Saúde aqui de Petrópolis, em parceria com a Secretaria de Educação, está realizando uma ação de vacinação em escolas da Rede Municipal de Ensino. Quem vai trazer mais informações sobre este assunto para a gente agora é o repórter Gabriel Toledo, que esteve hoje com o secretário de Saúde, Luiz Kruzik. A Prefeitura de Petrópolis está realizando, entre hoje e o dia 12 de julho, uma ação de atualização do calendário vacinal nas redes municipais de ensino na cidade. Nós estamos com o secretário municipal de saúde, Luiz Kruzik. Secretário, qual que é a importância dessa ação e quais os documentos os alunos precisam levar para serem imunizados? Então, Gabriel, a importância principal é a prevenção, né? Quando a gente trabalha em prevenção, a gente diminui o custo, né, do nosso município, né? Trabalha de forma preventiva e não corretiva, e isso dá a possibilidade da gente prevenir as doenças, não só a gripe, mas também todas as doenças que vêm atingir e vêm atacar os nossos jovens na rede municipal de saúde ou na rede no completo. Quero agradecer a parceria com a Secretaria de Educação, as áreas técnicas da saúde, a vigilância epidemiológica e os ESFs também, os PSFs, que estão colaborando com a gente nesse mutirão aí de vacinação do município. O jovem ele precisa levar a carteira de identidade, carteira de identificação, o cartão vacinal e a autorização dos pais para que possam realizar as vacinas. Tá ótimo, muito obrigado.
Obrigado, secretário. Gabriel Toledo, para a TV Correio da Manhã. Essa quinta-feira, gente, as ações estão sendo realizadas no SEI Sônia Regina Scudese, no Alto da Serra e também na Escola Dom Pedro de Alcântara, no Santa Rosa. Nos dias entre amanhã e sábado, as ações chegam nas regiões da Posse e também Pedro do Rio. Então, Toledo e o secretário dos Cruzic, muito obrigado pelas informações. Nós vamos agora a um rápido intervalo, mas não saia daí porque a gente volta daqui a pouquinho com o Correio Esportivo. É já já! Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 123 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Falar em combater a criminalidade sem investir pesado em tecnologia, isso é iludir as pessoas. Por isso estamos investindo R$1 bilhão na segurança do estado do Rio. Melhorou, mas eu quero mais. Nós não podemos deixar essa guerra ser tão desigual. Não é justo com a nossa sociedade. Melhorou, mas eu quero mais. Nós não vamos perder essa oportunidade de proteger mais as pessoas. É nossa obrigação, é o nosso dever, é a nossa vontade. Melhorou, mas eu quero mais. Você tá vendo que tem mais policiais nas ruas. É onde eles têm que estar mesmo, cada vez mais. Melhorou, mas eu ainda quero mais. A violência nunca vai acabar por completo. Todo mundo sabe disso. Mas os criminosos vão ter vida fácil no Rio? Pode apostar que não. Melhorou. Mas a gente quer mais. O governo do estado do Rio também quer. É por isso que a gente vai continuar investindo, vai continuar melhorando. Governo do estado do Rio de Janeiro. Petrópolis, uma cidade histórica que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Voltamos. E olha só, gente, hoje, como é quinta-feira, claro, é aquele dia de se atualizar sobre os principais destaques do mundo do esporte. Então vamos ao Correio Esportivo com Hugo Petersen e Gabriel Toledo. Começamos agora mais um Correio Esportivo, um momento de focar em esportes na TV Correio da Manhã. Nessa edição a gente vai falar sobre essa reta final da Copa do Mundo de Clubes e depois de muito tempo sobre o Brasileirão. Nosso tópico vai ser, é claro, a eliminação do último brasileiro na Copa do Mundo de Clubes. Com 2 gols de um cria de Xerém, o Fluminense foi derrotado pelo Chelsea e se despediu da competição. Com a vitória conquistada nos pés do estreante no time titular, João Pedro, ex-Fluminense, o Chelsea foi o primeiro time a se classificar para a primeira final da primeira edição desse novo formato do Mundial. Hugo, foi um jogo interessante. Infelizmente, o Fluminense não conseguiu jogar igual jogo contra o Al Hilal, contra o Inter de Milão, contra o Borussia Dortmund e não entrou em campo assim na minha visão. Realmente eu acho que é muito mérito do Chelsea nesse ponto. O Fluminense estava com a mesma tática, estava com a mesma situação ali, estava um time montado muito parecido, só que realmente o Chelsea, diferente dos outros times, conseguiu se impor muito e anular, para mim, quem era o melhor jogador dessa competição até agora, ainda acho que seja, que é o John Arias, conseguiu anular completamente e anulando o ponto ofensivo do Fluminense, defensivamente foi uma questão de tempo. Exatamente, tu acabou de falar que taticamente era um time repetindo os últimos estilos que jogou, mas dessa vez não teve o Samuel Xavier nem o Martinelli, que na minha visão a falta deles mudou totalmente o jogo e até um possível resultado.
Exatamente, também não teve o zagueiro, se eu não me engano, o Freitas. Foi o Freitas ou o Ignacio, eu vou ser muito sincero, não lembro qual dos dois que não estava. Foi o Thiago Santos titular, mas ele não comprometeu. E realmente essa falta dos 100% de força, eu acho que fez uma diferença. Do mesmo jeito que eu acho que fez diferença para o Palmeiras contra o Chelsea, que não tinha o Piquerez, não tinha alguns jogadores. Então, se despediu o último brasileiro e a gente não pode dizer que foi foi um gol achado que tirou um brasileiro. Não, o Chelsea mereceu a vitória durante todo o jogo. Foram 2 golaços, inclusive, do João Pedro, ex-Fluminense, a lei do ex não falha, impressionante. Não falha. Falhou pro Fluminense, que não fez um gol com o Thiago Silva, mas aí era mais difícil. Mas aí também a gente tem que levar em consideração que anulou. Senão ia ser um gol para cada lado, porque ele já tinha jogado no Fluminense, já tinha jogado no Chelsea. Então, ele ia ter que fazer um gol a favor e um gol contra. Agora tá tranquilo. O Thiago Silva também jogou muito e a gente tem que lembrar da bola que o Cucurella salvou no finalzinho, na linhazinha do gol, quase foi gol. E o Thiago Silva também fez uma ótima partida. Fez uma ótima partida. Eu acho até que ele falhou no primeiro gol, porque ele dá condição para o Pedro Neto, atacante do Chelsea, que jogou muito bem, inclusive. Muitos jogadores do Chelsea jogaram muito bem nessa partida, só que e foi isso que eu acho que impediu principalmente o Fluminense de classificar. Além de ter sido uma atuação abaixo do Fluminense, nos seus diversos pontos do campo, eu acho que foi a melhor atuação do Chelsea nessa Copa do Mundo de Clubes. Então é aquele negócio, foi eliminado, mas ainda foi eliminado com mérito, foi eliminado por um dos finalistas. Em uma semifinal, com certeza o Fluminense fez muita história, uma história que vai demorar muito tempo para ser esquecida e espero que não seja jamais esquecida. Exatamente, e a gente tem que levar em consideração, Toledo, que dos 4 times brasileiros que foram para a Copa do Mundo de Clubes, o Fluminense era o mais desacreditado, é o que tem menor investimento, que tem menos jogadores estrelados, né? Apesar de ter o Thiago Silva, tem o Germancano, tem alguns jogadores com muito nome, ainda assim não são nomes tão internacionalizados. E ainda assim foi o time que mais conseguiu avançar, surpreendendo muita gente, inclusive a mim. E olha, gente, o Chelsea não vai ter vida fácil e vai enfrentar o PSG, que chega muito embalado para a final do torneio. Os franceses não só venceram, mas golearam o Real Madrid na semifinal para se classificar. O PSG não tomou conhecimento dos merengues e fez 3-0 logo no primeiro tempo, com 2 do Fabian Ruiz e 1 do Dembélé. Na segunda etapa, o PSG claramente tirou o pé, mas ainda fez um gol com o Gonçalo Ramos, sacramentando o placar de 4-0. Eu acho que o PSG mostrou mais uma vez uma das melhores atuações durante a temporada e mostrou por que é o PSG que dá medo nos adversários. Exatamente, surpreendendo, né? A gente tem que falar, não vou dizer surpreendendo, mas superando a questão do peso na camisa que a gente comentou na última edição. O PSG dominou o Real Madrid durante o jogo inteiro, com 10 minutos de jogo e já estava 2-0. Foram 2 falhas ali defensivas, uma do Asensio e uma do Rüdiger, mas foram falhas muito forçadas, não foi uma espanada. Foi realmente os jogadores, aquela pressão do PSG que está se tornando um negócio. Os times da Europa, eu imagino que estejam temendo enfrentar o PSG. Menos o Botafogo aqui. Menos o Botafogo, a gente ainda vai comentar sobre isso. E assim, é uma situação impressionante o que esse PSG joga, o futebol coletivo desse time é um negócio inacreditável. Agora falando sobre o lado do Real Madrid, sem querer, claro, tirar o mérito do PSG, que mereceu com certeza o resultado, poderia ter feito mais, porque claramente tirou o pé no segundo tempo para ir mais tranquilo, descansado para a final. Mas o Real Madrid está em fase de reconstrução, tem vários jogadores novos chegando, técnico novo, e eu acho que o Xabi Alonso, inclusive, errou em escalar 2 centroavantes ali meio que não sabem buscar tanto o jogo, ali que é o Mbappé e o Gonzalo. Eu também acho, essa escalação foi um pouco estranha, principalmente levando em consideração contra quem que eles estavam jogando. Se estivesse jogando contra um time que não tivesse tanta força ofensiva ou que não tivesse numa fase tão boa, até era algo compreensível. Não vou dizer que eu concordaria, mas era algo mais compreensível. Mas jogando contra um time que povoa tanto o meio de campo, que pressiona tanto, para mim não faz sentido nenhum não levar um meio campista a mais. Era até um jogo levando em consideração esse ponto da reconstrução do Real Madrid, de jogar até um futebol um pouco mais defensivo, não jogar... Eu acho que o Real Madrid, inclusive, poderia jogar com uma formação que o Xabi Alonso estava acostumado, que seria com 3 zagueiros e dois alas ali pelos lados.
eu acho que isso faria total diferença. O meio de campo seria um pouco mais povoado, né? Exatamente, ia ter mais gente ali atrapalhando, porque a questão é que o Real Madrid não conseguiu atrapalhar o ataque do PSG. Não é nem anular, é mais atrapalhar, porque Exatamente. Anular é quase impossível. Exatamente, esse time do PSG está muito encaixado, os jogadores de todas as posições estão em grande fase, os defensores, os reservas estão em grande fase, porque o Beraldo, que é zagueiro brasileiro, ele não é titular, só que o zagueiro titular, o Pátio, foi expulso no último jogo, está fora dessa Copa do Mundo de Clubes, inclusive suspenso, e o Beraldo jogou muito bem. Então é um time do PSG que está muito encaixadinho em todos os pontos, tanto titular quanto reserva. E a gente vai ter uma final muito inesperada, né, Toledo? Quem diria que assim que saíram todos os times classificados, não vamos dizer até o final dessa temporada, que Chelsea e PSG fariam a final do Mundial de Clubes? Eu acho que o PSG poderia ser, claro, o favorito. Antes desse Mundial rolar, o PSG já era o favorito por toda a temporada, é claro. Mas o Chelsea, mais uma vez, chega em uma final de competição mundial, europeia, e de forma surpreendente. O Chelsea sempre é um campeão até, que chega nas finais de uma forma surpreendente que ninguém espera. Exatamente, a própria última Champions que levou o Chelsea para essa competição foi muito surpreendente. E olha, gente, agora depois de muito tempo mesmo, nós vamos falar de Campeonato Brasileiro aqui no Correio Esportivo. Isso porque o nosso amado Brasileirão volta neste sábado com uma sequência de jogos. O primeiro deles é Flamengo e São Paulo no Maracanã, às 4h30 da tarde. Toledo, eu vou falar uma coisa, é muito difícil a gente palpitar depois de ficar um mês sem jogo do Brasileirão. A gente ainda teve jogo do Flamengo, mas o São Paulo, a gente não fala do São Paulo desde o jogo contra o Vasco, que o Vasco foi muito superior. Como é que a gente palpita esse jogo? Eu, sinceramente, não sei. Eu não sei. Se a gente for levar em consideração os últimos jogos, o Flamengo, é claro, é muito mais favorito, porque jogou bem contra o Bayern de Munique, jogou bem contra o Chelsea e o São Paulo perdeu para o Vasco. Exatamente. A gente vai ter que levar em consideração essas últimas situações. O Flamengo está reforçado para esse jogo, apesar de ter perdido o Gerson. Agora vai ter o Jorginho jogando no Brasileirão. Vai ser interessante ele jogando aqui no nosso futebol brasileiro de verdade, não só pelo Flamengo. E a gente vai ver o São Paulo como é que vai ser o primeiro jogo depois da saída do Zubeldia, né? Que o técnico argentino saiu justamente após a derrota do Vasco. E a gente vai ter que acompanhar para ver como que vai ser esse jogo, como as equipes vão se portar. Eu acho que o Flamengo vai querer jogar muito bem essa próxima partida para dar uma resposta depois da eliminação no Mundial. Exato, e o Flamengo é favorito, tanto pelos reforços, tanto pela última fase que tem apresentado, e também tem o fator casa, que já que o Flamengo joga no Maracanã. Exatamente. E nessa rodada nós temos também o Clássico da Amizade. Vasco e Botafogo se enfrentam às 6h30 da noite de sábado no Newton Santos. Toledo, a gente tem que levar em consideração que esse é um jogo muito difícil de palpitar, principalmente porque o Vasco não joga há muito tempo. O último jogo, como a gente acabou de comentar, foi contra o São Paulo. O time jogou muito bem, mas está esse um mês parado. Pode ter sido muito positivo para o Vasco ou pode ter perdido o ritmo de jogo. E o Botafogo, por outro lado, jogou muito bem no Mundial até o jogo da eliminação, que realmente ficou bem abaixo do Palmeiras. Exatamente, eu acho que, como a gente já comentou, é muito difícil palpitar esses jogos pela questão do tempo. E outro fator que influencia é o fator clássico, já que clássico é muito mais difícil de palpitar. Exatamente. E a gente tem que levar em consideração que tem um fator casa, porque esse mando de campo é do Vasco, mas o jogo vai ser no Newton Santos. Então, querendo ou não, é mais um jogo em casa para o Botafogo, até mais do que os clássicos contra Flamengo e Fluminense, que são no Maracanã. Exatamente. E o Fluminense não joga nesta rodada porque avançou mais que os outros clubes no Mundial. Então teve seu jogo adiado contra o Mirassol. Toledo, o Fluminense deu essa liberada pra gente não ter que palpitar sem ter como palpitar, né, mais uma vez. E é claro, na próxima edição a gente vai trazer para vocês os resultados e a gente vai ver como é que está a situação desses clubes, tanto os que jogaram no Mundial, quanto os que estão aqui mais parados no Brasil. Exatamente, a gente vai trazer, claro, o resultado e a nossa análise e os comentários sobre a final do Mundial. E a gente se vê, é claro, na próxima edição. Um beijo. Até a próxima com as principais notícias do mundo dos esportes. E nós agora vamos a um rápido intervalo e você vai ver a seguir. Balança comercial fluminense acumula superávit de 7 bilhões e 200 milhões de dólares no primeiro semestre do ano. Vendas no varejo apresentam queda no mês de maio.
Prefeitura inicia mutirão de exames de tomografia em Petrópolis. Prefeitura lança campanha Julho Amarelo de prevenção às hepatites virais. O Correio Petropolitano na TV, primeira edição, volta depois do intervalo. Enquanto você pensa que poderia ganhar igual aos homens, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 95,00. A academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Enquanto você imagina que poderia rolar desconto na conta de luz, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Meu pai é um cara muito corajoso. Ele luta contra o mal igualzinho um super-herói. Ele não usa capa, mas tem um uniforme muito legal e vários equipamentos especiais. Ele também tem super veículos e quando precisa, ele pode até voar. Meu pai me disse para não ter medo, que as coisas estão melhorando. E eu acredito no que ele me fala. É, e os resultados já estão aparecendo. Mas o governo do estado do Rio quer mais. Por isso, estão sendo investidos R$ 1 bilhão na nossa segurança, com ações em todas as regiões do estado. A gente não está aqui dizendo que a guerra contra o crime está ganha. Ainda tem muita coisa a ser feita. Mas aqui no Rio, os criminosos não vão ter vida fácil. Pode acreditar nisso. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Enquanto você pensa que poderia ganhar igual aos homens, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 95,00. A academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas,
salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Estamos de volta. Gente, agora falando em economia, a balança comercial do estado do Rio de Janeiro acumula um superávit de 7 bilhões e 200 milhões de dólares só no primeiro semestre deste ano. De janeiro a junho, a corrente comercial fluminense alcançou 35 bilhões e 400 milhões de dólares. Os dados são do Comex Stat, Sistema de Consultas e Extração de Dados do Comércio Exterior Brasileiro, do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. No primeiro semestre do ano, o estado do Rio de Janeiro respondeu por 13,3% das exportações e 10,3% das importações nacionais. Os principais parceiros comerciais do estado nesse período foram a China e os Estados Unidos. Outros parceiros importantes foram Espanha, França e Índia. O petróleo foi responsável por 79% das exportações fluminenses, movimentando cerca de 17 milhões de dólares. O setor siderúrgico também teve uma participação significativa, movimentando cerca de 900 milhões de dólares na região fluminense. De acordo com os dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviço, a balança comercial fluminense fechou o ano passado com um superávit de 17 bilhões e 800 milhões de dólares. A corrente comercial atingiu 73 bilhões e 700 milhões de dólares, sendo 45 bilhões em exportações e quase 28 bilhões em importações. E em 2025 já atingiu a marca de 21 bilhões e 300 milhões de dólares em exportações e pouco mais de 14 bilhões em importações. E ainda falando em economia, as vendas no comércio varejista do país, na passagem de abril para maio, tiveram uma queda de 0,2% e dessa forma o índice se manteve estável pelo segundo mês consecutivo. Com isso, a média móvel trimestral foi de 0,1% no trimestre encerrado em maio. Na comparação com maio de 2024, houve uma alta de 2,1% no volume de vendas. Os dados são do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Nos últimos 12 meses, o ganho foi de 3% e no acumulado de 2025 foi de 2,2%. No comércio varejista ampliado, que inclui o setor de veículos, materiais de construção e atacado especializado em produtos alimentícios, o volume de vendas cresceu 0,3% em maio. Os dados são da pesquisa mensal de comércio divulgada na terça-feira pelo IBGE. Essa queda, ou essa estabilidade na visão mensal, pelo segundo mês consecutivo, vem após uma sequência grande de altas que levou o índice de base fixa com ajuste sazonal ao seu recorde da série em março de 2025. Das atividades investigadas, houve variações positivas no volume de vendas de 5 das 8 atividades do comércio varejista. As principais sendo equipamentos e materiais para escritório, que cresceu 3%, móveis e eletrodomésticos 2% e artigos farmacêuticos, que cresceu 1,7%. Por outro lado, entre abril e maio de 2025, os principais resultados negativos ficaram por conta de artigos de uso pessoal e doméstico, livrarias e papelarias, além de combustíveis e lubrificantes. Segundo Cristiano, essa queda do setor varejista tem como principal motivo a queda do crédito de pessoa física. Após uma sequência de altas na taxa básica de juros, o resultado então desse mês, dessa passagem ali no volume do crédito da pessoa física foi a menor, foi menos 3%. A pesquisa tem como base indicadores que permitem acompanhar o comportamento do comércio varejista no país, investigando a receita bruta de revenda nas empresas com 20 ou mais pessoas ocupadas, que tem como atividade principal o comércio varejista. E agora falando em saúde, a Prefeitura de Petrópolis iniciou na terça-feira um mutirão de exames de tomografias computadorizadas sem contraste. Os testes vão ser realizados em uma carreta da saúde que está localizada no Parque Municipal Prefeito Paulo Ratz, em Itaipava. Quem vai trazer mais informações sobre este assunto para a gente agora é o repórter Hugo Petersen.
De acordo com o Executivo Municipal, os atendimentos vão ser realizados até o dia 12 de julho. Vão ser oferecidas 100 vagas por dia para pacientes encaminhados pelo setor de regulação da Secretaria Municipal de Saúde. Os exames serão realizados das 7h30 da manhã até as 5 horas da tarde. Os pacientes devem ficar atentos às orientações para a realização deles. Os pacientes que forem notificados pelo setor de regulação da Prefeitura devem comparecer ao local no dia e horário marcados, com identidade, cartão SUS, comprovante de residência e pedido médico original. Os laudos serão disponibilizados online na plataforma da Secretaria de Estado de Saúde. O caminhão é equipado para realizar exames de tomografia computadorizada em 32 modalidades, como crânio, coluna vertebral e fêmur. Essa é uma ação que é parceria da Prefeitura de Petrópolis com o Governo do Estado do Rio de Janeiro. Hugo Petersen para a TV Correio da Manhã. Hugo, obrigada pelas informações. E ainda falando em saúde, a Prefeitura de Petrópolis também iniciou a campanha Julho Amarelo, de prevenção às hepatites virais, com uma programação de testes rápidos, conscientização e vacinação da população em diversos pontos da cidade. A campanha Julho Amarelo de combate à hepatite foi estabelecida no Brasil pela Lei nº 13.802 de 2019. A hepatite é uma inflamação do fígado que pode ser causada por vírus, pelo uso de algum medicamento, álcool, doenças autoimunes, metabólicas ou genéticas. O Sistema Único de Saúde, o SUS, oferece tratamento para todos os tipos de hepatite. E segundo a Prefeitura de Petrópolis, a falta de conhecimento da doença é o grande desafio. Super importante nós diagnosticarmos, encontrarmos as pessoas que têm hepatite B e hepatite C para que elas comecem a realizar o tratamento no momento oportuno, no momento onde a gente consegue realmente mudar essa estatística. A recomendação médica é que todas as pessoas com mais de 45 anos de idade façam o teste gratuitamente em qualquer posto de saúde e, em caso de resultado positivo, façam o tratamento que está disponível na rede pública de saúde. Todas as pessoas com mais de 45 anos de idade ou pessoas que receberam transfusão de sangue antes de 1992, né? Essas pessoas devem procurar uma unidade de saúde próxima à sua residência para realizar o teste. O teste é gratuito, ele é um teste rápido, ele é feito com um furinho no dedo e o resultado sai em 15 a 20 minutos no máximo. Em Petrópolis, o tratamento e acompanhamentos para os pacientes positivos para a hepatite acontecem no Centro de Atendimento Especializado doutora Suzy Andres Nogueira, que funciona no Hospital Municipal Dr. Nelson de Saerpe. Além disso, todas as unidades de atenção primária à saúde contam com testes rápidos para a hepatite B e C, com resultados que ficam prontos em até 30 minutos. De acordo com os dados da Secretaria Municipal de Saúde, em 2024, Petrópolis registrou 11 casos de hepatite A, 15 de hepatite B e 38 de hepatite C. Quando comparado ao mesmo período de 2025, este ano já registra um aumento de 24% nos casos de hepatite, sendo a hepatite C mais comum entre os casos, seguindo a mesma tendência de 2024. Um óbito em decorrência da doença já foi confirmado neste ano no município. Então, nos dias 18 e 28 de julho, a equipe do Serviço de Assistência Especializada vai estar realizando os testes rápidos para hepatites B e C nos terminais do Centro e de Correias e também na Praça da Inconfidência, claro, no centro de Petrópolis. Vamos agora à previsão do tempo para esta sexta-feira nas cidades da nossa região de cobertura. Gente, chegamos ao fim de mais uma semana, né? Estamos chegando e a semana voou. Esses dias estão passando muito rápido. E claro, a previsão de sexta-feira normalmente é a que vocês mais gostam de ouvir. Por isso, eu já estou aqui ao vivo com o Jonathan Joras, que vai trazer essas informações para um dos dias mais esperados da semana. Então, Jonathan, boa tarde. E aí, como é que vai ser a sexta-feira? Eu sei que tem muita gente aí querendo descansar, aqui em Petrópolis curtir a Bauerfest. Qual que é a previsão do tempo para amanhã? Rafa, uma boa tarde para você, uma boa tarde aos nossos telespectadores. Bom, sexta-feira todo mundo gosta, né? Não tem quem não goste de sexta-feira. Então vamos com a previsão do tempo de sexta-feira. Sexta-feira em Nova Friburgo,
amanhece com céu claro a parcialmente nublado, com possibilidade de geada, ou seja, vai estar muito frio, principalmente no período da manhã. Para os períodos da tarde e da noite, céu com poucas nuvens. As temperaturas podem variar entre a mínima de 8 e a máxima de 21 graus. Já em Teresópolis, o dia segue com a mesma tendência, com um dia de céu nublado e possibilidade de garoa no período da manhã. Ao longo do dia, as nuvens se dissipam e os termômetros devem variar entre a mínima de 9 e a máxima de 22 graus Celsius. Em Petrópolis, na cidade imperial, a sexta-feira será de sol com muitas nuvens. Para a tarde e noite, há a possibilidade de pancadas de chuva. As temperaturas devem variar entre a mínima de 11 e a máxima de 19 graus Celsius. Já em Paraíba do Sul, a sexta-feira será de céu com poucas nuvens e abertura de sol ao longo do dia. Não há previsão de chuva, as temperaturas devem variar entre a mínima de 13 e a máxima de 25 graus Celsius. E para finalizar, em 3 dias, o dia será de sol com muitas nuvens durante o dia e período de céu nublado. A noite será com muitas nuvens, né? Muito parecido com o dia. Os termômetros devem variar entre a mínima de 11 e a máxima de 23 graus Celsius. Volto com você, Rafa. E uma coisa, né? A gente vê a diferença do tempo, né? Nova Friburgo está com possibilidade de geada e Petrópolis está com possibilidade de chuva, né? Pancadas de chuva. É isso mesmo, Jonathan. A gente reparou alguns dias dessa semana, até comentei com o Eric aqui ontem, que teve possibilidade de chuva aqui em Petrópolis. É aquela chuva bem rápida, porque não é época de chuva mesmo, é mais no verão. Aqui no inverno a gente não tem essa chuva, mas tá tendo chuva sim. É pouquinho, mas tá tendo. Como você falou, Nova Friburgo com geada. Gente, tá muito frio. As temperaturas mínimas estão abaixo ali dos 10 graus, pelo menos aqui na região serrana. É uma amplitude térmica grande, né? Porque a gente vê as mínimas próximas dos 10 graus, as máximas ali acima dos 20, mas, gente, está muito frio, principalmente ali no período da manhã e da noite. Então é importante se agasalhar, se manter agasalhado na hora de sair na rua, né? Tá sempre ali cuidando da imunidade, porque, claro, gente, é inverno, é a época mais fria do ano, então não tem muito para onde correr. Então, Jonathan, muito obrigada por suas informações e essa foi a previsão do tempo para esta sexta-feira nas cidades da nossa região de cobertura. Pessoal, a gente fica por aqui, mas mais notícias e informações você encontra nos nossos telejornais, além do nosso site em correiopetropolitano.com.br e as nossas redes sociais. Facebook, TV Correio da Manhã e os Instagrams, @TV Correio da Manhã e @Correio Petropolitano. Amanhã, claro, aquele nosso encontro está marcado. A partir de 1h da tarde eu estarei aqui ao vivo esperando por vocês. Até lá! TVC, a TV do Correio da Manhã.